O Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista, mais uma entrevista. Nós vamos conversar com o Alessandro Saad. Ele é superintendente executivo do ESPRO, né? Ele nos fala aí sobre como os jovens aprendizes estão se comportando frente à pandemia do coronavírus. Boa tarde, Alessandro. Seja bem-vindo, então, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Já responde para a gente como eles têm se comportado, como os jovens, então, têm enfrentado esse momento de pandemia, de isolamento social. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre os jovens aprendizes aqui do ESPRO. Bom, desde que começou a pandemia, nós nos preocupamos em medir o impacto disso na vida dele. Então, nós fomos buscar, desde abril, se eles tinham informação sobre a doença, se eles saberiam qual o impacto da doença naquele momento sobre ele e a família, quais medos, quais angústias, se eles estavam em segurança, né? E a gente começou a medir os impactos econômicos. Agora, nessa quarta onda, né, nesse quarto momento que a gente está medindo a pesquisa, ela mostra uma melhora significativa, mas a gente chegou a ter um momento onde 17% deles ou de alguém da família deles chegou a perder o emprego e 51% deles tiveram redução de alguma forma nos seus salários. Então, foi um impacto muito grande para esses jovens que muitas vezes, Priscila, é arrimo de família, né? Ele acaba sendo a única remuneração que sobrou, porque provavelmente ele tem uma remuneração formal e o pai ou a mãe não. Então, eles ficaram muito preocupados no começo, do ponto de vista emocional, psicológico. A gente precisou fazer um apoio muito forte com eles. A gente tem um grupo de assistentes sociais, psicólogas sociais e analistas de acompanhamento que trabalham acompanhando esses jovens ao longo do programa. Então, a gente teve bastante trabalho aí. Uhum. Aí, até quando se vê, né, os últimos dados da pesquisa, os jovens, eles começam, então, a retomar algumas atividades, né? Você percebe, então, esse comportamento do jovem na retomada das atividades e também já aproveitando um pouquinho mais a questão da flexibilização? Sim, com certeza. No começo, Priscila, a gente teve apenas 11% dos jovens trabalhando de forma presencial. Né? No começo da pandemia, ninguém trabalhou, né? Todo mundo ficou afastado até entender como era, aí depois passaram a trabalhar um pouquinho, então a gente tinha só 11% dos jovens trabalhando. Hoje, na última medição que nós fizemos, esse número já chegou a 34% desses jovens trabalhando de forma presencial, mas com toda a segurança, com os EPIs necessários para suas atividades. E também cresceu um pouco o movimento de jovens em home office. Esse número começou lá com 12%, já chegou a 17%. Então, a gente tem próximo de 51% dos nossos jovens já trabalhando normalmente dentro das condições oferecidas por cada uma das empresas onde eles estão atuando. Como o jovem, né, pode participar desse projeto? Bom, o programa de aprendizagem é um programa do governo federal que diz que toda empresa com mais de 100 colaboradores precisa ter entre 5% e 15% da sua folha de jovens aprendizes. Então, tem um estudo das competências de cada uma das profissões, das funções dentro da empresa, e o jovem vai fazer o que eles chamam de aprendizado teórico com a gente e aprendizado prático dentro da empresa. Para ser um jovem aprendiz do ESPRO é muito fácil, é só ele entrar no nosso site, que é espro.org.br, o cadastro é gratuito, o jovem nunca paga nada, o custo, né, é da empresa, a empresa que garante o salário do jovem, os benefícios do jovem e a aprendizagem que ele faz conosco, num dos nossos mais de 60 polos pelo Brasil. Ele se inscreve, coloca os dados deles, esse programa é apto para jovens de 14 a 24 anos, né? E a partir daí a gente faz um cruzamento, a gente sempre vai oferecer para o jovem uma vaga de aprendizagem que seja próximo da casa dele, ou próximo da escola onde ele esteja, que tenha um perfil próximo do dele, para que ele também se sinta motivado em conhecer mais sobre o que está acontecendo na empresa. Os jovens têm uma expectativa muito grande, Luciano, de começar a trabalhar, mas tem um abismo aí entre a realidade do jovem e o que acontece na empresa. Muitas vezes ele não tem nenhuma informação, nenhum estímulo de mundo corporativo dentro de casa. Então, nós temos um programa antes da aprendizagem, que nós chamamos de formação para o mundo do trabalho, que o jovem de 14, 15, 16 anos, ele faz uma formação conosco de 2 a 3 meses, onde ele aprende como é que funciona o ambiente corporativo, como participar de uma reunião, como se vestir, como falar, como mandar e receber um e-mail, ele é alfabetizado no pacote Office, porque eles também não têm tanta intimidade,
de modo que a gente busca sempre diminuir essa distância entre a realidade do momento dele e o que a empresa aspira do jovem aprendiz. Mas é um programa que a gente acredita bastante, tanto que dos jovens que passam pela aprendizagem, quando acaba o programa, 2/3 deles, 66%, continuam empregados, metade na própria empresa e a outra metade numa outra empresa, mas imediatamente após o término do programa de aprendizagem. E completamente diferente, por exemplo, se compararmos da média nacional. Se nós pegarmos a PNAD do governo federal do ano passado, nós temos 14% dos jovens trabalhando e estudando, e dentro da nossa a gente tem 41%. Alessandro, e em relação à pandemia, qual vai ser o impacto, então, de tantas empresas que fecharam, tantas empresas que diminuíram o número de contratações? Esses estudantes, esses jovens, também vão sofrer esse impacto? Ou pode ser uma alternativa até para as empresas retomarem a sua produção? Priscila, tem 2 pontos aí. Essa sua pergunta me dá várias respostas. Assim, a primeira resposta é sim, esses jovens foram prejudicados, alguns deles perderam o emprego, e quando a empresa diminui o número de colaboradores formais, como a cota é um percentual do número de colaboradores, a quantidade de jovens que essa empresa precisa ter também cai. Então, tem um efeito direto aqui de causa e consequência. Complementarmente a isso, a economia sofre, porque empresas quebrando, você desaquece a economia, então ela não consegue crescer e precisar de mais jovens. Por outro lado, nessa retomada, as empresas, de cada uma delas do seu jeito, vem encontrando uma forma de atuar. Então, passado aquele momento é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está conversando por uma plataforma digital, antes talvez eu tivesse que ir até o estúdio de vocês para a gente conversar. Então, cada um está achando uma forma de fazer isso funcionar na sua empresa, e os jovens têm sido chamados para retomar isso de alguma maneira. Mas é importante destacar que nós temos próximo de 400 mil jovens aprendizes no Brasil, mas a cota é próximo de 800 mil. Então, a gente tem metade dessa cota que não é preenchida por N razões. Então, ainda assim, mesmo tendo um desaquecimento da economia, uma redução do número de vagas, o desafio de entidades como o ESPRO continua muito grande para levar esse jovem à sua primeira experiência no mundo do trabalho. Priscila. Você acha que eles tiveram até uma vantagem nesse momento do home office? Porque eles precisaram, todos nós precisamos nos adaptar ao trabalho, às conferências, videoconferências, gravações de casa. Eles dominam muito mais facilmente a tecnologia do que quem tem alguns aninhos a mais que eles, Mas isso foi uma vantagem? Do ponto de vista de adesão à tecnologia, Priscila, foi uma vantagem absurda, Do ponto de vista de infraestrutura para acesso, não. Porque muitos deles em casa não têm uma internet com estabilidade, ou alguns deles só têm o smartphone. Então, nós temos uma pesquisa que dos jovens que fazem aprendizagem no ESPRO, são quase 15 mil jovens no Brasil, isso caiu um pouquinho por causa da pandemia, mas 94% deles têm smartphone. E todos têm smartphone com algum tipo de pacote. Claro que quando você passa a fazer tudo de maneira virtual, você gasta muito mais banda e tal. Então, do ponto de vista de acesso, a gente teve que fazer um trabalho muito grande junto aos parceiros para dar condição para esses jovens, ou entregar para ele um modem de 4G, ou ajudar que ele pagasse o serviço de internet da casa dele, ou mesmo prover esse jovem com a estrutura necessária para ele trabalhar da empresa. A aprendizagem foi a mesma coisa, rapidamente assim, a legislação diz que o jovem tem que fazer 4 dias de aprendizado prático, que é trabalhando na empresa, e 1 dia de aprendizado teórico, que é dentro de uma das unidades nossas, com a mesma carga horária que ele estaria lá trabalhando, fazendo aprendizado teórico, tendo conhecimentos técnicos, seja da profissão dele, seja de competências comportamentais tão importantes nos dias de hoje. Nesse momento do aprendizado teórico, nós fomos obrigados a tombar 100% dos nossos jovens para o EAD, porque a aprendizagem era 100% presencial pela legislação. Então, nesse momento também, a gente foi atrás de parcerias que permitissem que o jovem pudesse acessar as nossas plataformas sem custo adicional. A gente não conseguiu estar 100% redondo ainda, a gente está negociando com várias empresas para que possam nos ajudar, para que subsidiem o acesso desse jovem,
mas do ponto de vista de criação da plataforma, produção de conteúdos que a gente chama de bite-size learning ou pocket learning, que são conteúdos pequenininhos que ele consome rapidamente, não precisa assistir um vídeo de 1 hora, ele assiste conteúdos menores, intercalados, e faz com que essa interação funcione melhor. Então, do ponto de vista de estrutura, respondendo objetivamente a você, ele não foi tão beneficiado. Do ponto de vista de habilidade de se adaptar às tecnologias, ele está nadando de braçada, Priscila. Muito obrigado. A Alexandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, falou aí sobre os jovens aprendizes, né, se comportando frente à pandemia. Muito obrigado pelas suas informações. Eu agradeço e estamos à disposição. Só queria reiterar que a gente está atrás de jovens aprendizes. Se você quer ser um jovem aprendiz, entre em contato com a gente, espro.org.br, que a gente quer muito te ajudar. espro.org.br, esse é o endereço aí, né? espro.org.br. Perfeito, Luciano. Muito obrigado. Obrigado Nós que agradecemos, uma ótima tarde aí, um ótimo trabalho. E é uma grande oportunidade, então, né, para os jovens, né? Para os jovens, né? É tão necessário, né? É bacana. Às vezes a pessoa fala, não vou colocar meu filho para trabalhar tão cedo e tal. Poxa, trabalhar faz tão bem, a gente cresce, descobre o mundo, né? Com certeza. Eu comecei a trabalhar cedo e olha, tá feliz, não posso né? reclamar, não.